Buenas pessoas concurseiras. Então hoje vamos, nesta nossa videoaula, resolver uma prova da Fundação Getúlio Vargas. Uma prova de um concurso de 2021 do técnico judiciário. É uma prova um pouquinho mais complexa, mas ela serve como coringa para outras tantas bancas. Então é uma prova muito vantajosa a gente resolvê-la, porque também se integra de alguns assuntos que caem em outras bancas. Convido a você, a ti, para te inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, isso é muito importante. Ativa lá o sininho para receber as notificações do canal quando a gente está divulgando aqui o nosso trabalho, fazendo os nossos vídeos. E clica no gostei, né? Clica no gostei, indica o nosso canal para outros amigos, colegas, para a gente crescer aqui no YouTube, ok? Então, gratidão por estudarem comigo e vamos à primeira questão desta prova, uma prova do tribunal, uma prova de tribunal, então é uma prova um pouquinho mais puxada, é matemática e raciocínio lógico, minha gente. Então, aqui, ó, 3 funcionários de um escritório foram designados para digitalizar todos os documentos de um processo. Então, nós temos aqui 3 funcionários de um processo antigo. Elevaram nessa tarefa 8 horas e 40 minutos. Se 2 funcionários a mais tivessem sido convocados para se juntar aos outros nesse trabalho, o tempo de digitação teria sido reduzido, olha só, sido reduzido em. Então, nós queremos o tempo que foi reduzido. Então, aqui, ó, 3 funcionários mais 2 funcionários, 8 horas e 40 minutos e pede um tempo. Então, se nós temos 3 valores conhecidos e um desconhecido, nós temos regra de 3. Nesse caso, regra de 3 simples. Então, vamos lá, ó. Vamos começar. Olha só, funcionários e tempo, certo? Então, olha só, 3 funcionários fazem 8 horas e 40 minutos. Primeira coisa nesse tipo de questão, nós temos horas e minutos, então vamos transformar isso em minutos, tá? A gente transforma horas em minutos porque tu trabalhar com minutos aqui, ó, horas e minutos ao mesmo tempo, dá muito trabalho. Então, aqui, ó, 8 horas e 40 minutos, como é que fica essa transformação? Nós vamos fazer 8 vezes 60, por quê? Porque 1 hora tem 60 minutos, então 8 vezes 60 mais 40, que são os 40 minutos esses aqui, ó, certo? Então, é 8 vezes 60, porque 1 hora tem 60 minutos, mais os 40 minutos. 8 vezes 60, 480, mais 40, isso vai dar 520 minutos. Então, 3 funcionários fazem o serviço em 520 minutos. Se 2 funcionários a mais tivessem sido convocados, então, ó, mais 2 funcionários são 5 funcionários. Em quanto tempo? A primeira coisa que a gente vai ver, que tá pedindo quanto tempo vai ser reduzido. Então, tu vai ver em quanto tempo 5 funcionários fazem esse trabalho. Então, 5 funcionários é X. Agora, nós vamos fazer a análise realística da situação. Ó. Olha só. Se aumenta o número de funcionários, o que acontece com o tempo? O tempo vai diminuir. Então, aumenta os funcionários, diminui o tempo. Nós temos grandezas inversamente proporcionais. Aí, o que isso tem a ver, professor? Copia. Para te montar a proporção, para resolver, calcular o valor do x, tu copia a primeira, 3 sobre 5, e inverte a segunda. Uma das colunas, nesse caso, tem que ser invertida. A gente sempre inverte a segunda. Então, fica x sobre 520. Ok? Por que das flechas, professor? Porque a gente tem que analisar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Então, flechas no mesmo sentido, por exemplo, ó, se aumenta o número de funcionários e aumenta essa grandeza, são grandezas diretamente proporcionais. Então, as flechas são no mesmo sentido. Se aumenta
melhor, se diminui essa grandeza e essa diminui, são grandezas diretamente proporcionais. Então, as flechas eu utilizo para ver se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Quando as duas grandezas aumentam ou diminuem, as flechas ficam no mesmo sentido. Nesse caso aqui, aumenta uma grandeza, diminui outra, inversamente proporcionais. Quais são as questões de regra de 3 que mais são interessantes ou são mais propícias para cair em concursos? Regra de 3 inversamente proporcional, porque tu não, geralmente o aluno não lembra ou não inverte uma das grandezas, certo? Uma das colunas sai multiplicando em x aqui direto, e aí dá coisa errada. Então aqui, ó, para resolver uma regra de 3, temos que calcular o valor do x. Como é que se calcula? Aplicando a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós vamos fazer 5 vezes x igual a 3 vezes 520. Olha só, pessoal, tu pode fazer a multiplicação, tá? 3 vezes 520 vai dar 1.000 e alguma coisa, tá? 1.560, se não me engano aqui. E aí vai passar o 5 dividindo. Ou então, olha só a tacada. O que eu posso fazer aqui, ó? Tenho 5 multiplicando. Eu vou dividir ambos os lados por 5. Quando eu divido ambos os lados por 5, o que acontece, ó? 5 dividido por 5 dá 1, 1x. Aqui, 13 dividido por 5 não dá para fazer. Como eu tenho essa multiplicação, eu posso dividir antes de multiplicar. E olha só, 520 dividido por 5 vai dar 104. Ó, divido 520 por 5 dá 104. Faz aqui a divisão, ó, 520 dividido por 5. Dá 1. 1 vezes 5, 5, resto 0. Baixa o 2. Que número multiplicado por 5 dá menor que 2? 0. 0 vezes 5, 0. 2 menos 0, 2. Baixa o 0. Número multiplicado por 5 dá 20. 4. 104, 4 vezes 5, 20, resto 0. Ok? Então, 3 vezes 104 vai dar 312. E agora, professor? Bom, olha só, não está pedindo quanto tempo os funcionários vão fazer a digitação. Está pedindo o tempo que será reduzido. Então, ó, 3 funcionários fizeram em 520 minutos. 5 funcionários fizeram em 312 minutos. Então, para te saber o quanto foi reduzido, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer 520 menos 312. Ok? Aqui, ó, continha tradicional. Vou mostrar pelo jeito tradicional. 10, aqui 1. Pede emprestado, né? Porque não dá para fazer 0 menos 2. Então, fica 10 menos 2, 8. 1 menos 1, 0. 5 menos 3, 2. 208 o quê? Minutos. Mas aqui tem horas e minutos. O que tu vai fazer, então? Olha só. Para saber quantos minutos tem 8 horas e 40 minutos, nós multiplicamos o 8 por 60. Então, nós vamos pegar esse 208 aqui e vamos dividir por 60. Para saber o quê? Quantas horas tem 208 minutos. Então, vamos lá, ó. 60 vezes quanto dá? Melhor, 2 não dá para dividir por 60, 20 também não. Então, tu vai pegar o 208. 60 vezes quanto dá mais próximo de 208? 60 vezes 3, ó. 3 vezes 6, 18. Vezes aquele 0, 180. Então, sobra 8. E aqui, 2. E agora, professor, não dá para continuar a conta? Não vai continuar. Por quê? Porque deu 3 horas e esse tempo que sobrou aqui é minutos. 3 horas e 28 minutos. Portanto, em quanto tempo foi reduzido, ou seja, qual foi a redução de tempo para fazer a digitação? 3 horas e 28 minutos, que é a letra A de Argentina. Certo, pessoal?
Então, essa primeira questão é uma questão de regra de 3 envolvendo tempo, conversão de tempo de unidades de tempo. Vamos para a próxima questão? A questão 2, a questão de número 62 da prova, tá? A primeira questão é a questão do número 61. Questão do número 62, ó, ou a segunda questão desse vídeo. Jonas pediu um empréstimo de R$5.000 em uma corretora, com juros de 2% ao mês, e pagamento em duas partes, não necessariamente iguais, em 30 e 60 dias de empréstimo. Ao fim de 30 dias, Jonas pagou 2.800 e 30 dias depois pagou o restante, liquidando a dívida. O valor da segunda parcela que Jonas pagou para liquidar o empréstimo foi de... Então, ó, vamos analisar. Então, a primeira prestação, certo? Ele pagou o valor de quanto? R$2.800. Mas aí vai entrar um negocinho lá da matemática financeira, que é a chamada... Quando tu paga uma prestação na matemática financeira, tu paga a chamada amortização mais os juros. Ou seja, aquele valor que tu pagou inicial aqui, mais os juros. Então, essa é a primeira prestação. Tu vai pagar uma parte dos 5.000 mais os juros. Então, o que tu vai fazer? Primeira coisa, tu vai calcular os juros desses 2.800 aqui, ó. Então, é o capital, que é 2.800, vezes a taxa 2%, vezes o tempo, um mês. Tá? Porque é um mês, né? 30 dias, pessoal, a gente usa um mês. Aqui, esses outros 30 dias, um mês. Sobre 100, certo? Opa, não é a primeira prestação, ele pagou 2.800. Na verdade, tu vai calcular o juros sobre os, barbaridade, 5.000. Tá? Não é sobre os 2.800, não. É sobre os 5.000, minha gente. Ó, aqui o professor deu uma rachada, ó. Então, até não tem problema, né? A gente tem que mostrar que o professor também, de vez em quando, dá uma rachada. Então, tu vai calcular os juros sobre os 5.000, tá? Sobre o capital inteiro nesse primeiro mês. Então, aqui, ó. Corta esses zeros aqui, fica 50 vezes 2, que dá 100 sobre 1, que é igual a 100. Então, olha só. Olha aqui, ó. Dessa primeira prestação de R$2.800, R$100 foi de juros. Então, quanto que ele amortizou do empréstimo? Ele amortizou 2.700, mais os R$100 de juro. Isso dá os R$2.800. Então, desses 5.000 aqui, ó, foram pagos 2.700, tá? Isso aqui, ó, pessoal, o professor não está inventando, isso aqui é da matemática financeira, é a amortização. Quando tu paga uma prestação, tu paga um valor do empréstimo mais os juros. Então, aqui, ó, nesses 2.800, tu vai pagar 2.700 do empréstimo de 5.000, mais R$100 de juros, ok? E aí nós vamos para a segunda prestação. Como é que é a segunda prestação? Agora é que a coisa vai pegar, ó. Certo? Na segunda prestação, pensa bem, ó. Tu vai pagar 5.000 menos 2.700. Por que, professor? Olha só. Na primeira prestação de 2.800, ele pagou dos 5.000, 2.700, mais R$100 de juros. Aqui é que está a maldade da banca. 5.000 menos 2.700 são R$2.300. Ok? Então, tu vai calcular agora o juro da segunda prestação, que é os 2.300 da amortização. Então, vai ser, ó, juro igual a 2.300 vezes a taxa de 2% vezes um mês sobre 100. Corta esses dois zeros com aqueles zeros. 2 vezes 23 dá 46. Portanto, a segunda prestação vai ser, ó, segunda prestação é igual aos 2.300 mais R$46 de juro. Isso vai dar R$2.346, certo?
que é a amortização, R$ 2.300, mais os juros, R$ 46, ok? Tinha esse pega rapidão, essa judiaria da banca aí, mas a resposta certa é a letra B de Brasil, ok? Tranquilo? Essa aqui é mais judiada, né? Ela dá uma judiada, ela puxa um pouquinho a matemática financeira aqui, certo? Vamos para a próxima questão? Antes de ir para a próxima questão, dá um break aqui, faz umas 3 ou 4 respirações bem profundas, solta o ar, descansa, reoxigena a tua mente e seguimos para a próxima questão. Questão de número 3. A questão de número 3, ó, ela tem muito a ver com raciocínio lógico, é mais raciocínio lógico do que matemática aqui, tá? Por isso que a prova de matemática é raciocínio lógico, as bancas não estão distinguindo muito matemática, raciocínio lógico, elas estão misturando ultimamente. Olha só, na sala de arquivos de um escritório há 7 armários, cada um com 7 gavetas, sendo que cada gaveta comporta 15 pastas. Os armários são identificados por letras de A a G, as gavetas numeradas de 1 a 7 e as pastas com 01 até o 15. A localização de uma pasta é dada por código, que indica o armário, a gaveta e a posição onde ela está. Por exemplo, ó, a pasta B403 significa que ela está na terceira pasta. É a terceira pasta, ó, terceira pasta do quarto armário, da terceira pasta da gaveta 4, terceira pasta da gaveta 4 do armário B. A banca aqui deu uma assujada, né? Ela fez ao contrário. Todas as pastas foram arquivadas em ordem. Nenhum lugar ficou vazio da última pasta colocada no arquivo do código D512. D512. O número total de pastas desse arquivo é, ou seja, ó, eu quero saber quantas pastas tem até o arquivo D512. Então vamos fazer uma análise da situação, ó. Que a gente tem, ó, nós temos 7 armários de A a G, ok? E que a gente tem mais, ó, cada armário tem 7 gavetas. 7 gavetas, certo? Numeradas de 1 a 7. E cada gaveta tem pastas, certo? Nessas pastas, elas são numeradas de 01 até 15. Então, eu quero saber, ó, quantas pastas tem até o arquivo D512. Então, observa o seguinte, ó. Vamos observar aqui, ó. O arquivo D, a letra D, significa o quê? O armário. O 5, ele significa a gaveta. E o 12 é o quê? A pasta. Certo? Então, nós temos que saber quantas pastas tem até o arquivo D512. Olha só. Olha a judiaria da banca, né? Do arquivo A, B e C, ou melhor, no armário A, B, C, significa que, ó, nenhum lugar ficou vazio. Então, todos esses armários estão completos. O que a gente vai fazer? Olha só. Cada armário tem 7 pastas, 7 gavetas, e cada gaveta tem 15 pastas. Então, ó, são 3 armários, o armário A, B, C, tá? Nós vamos multiplicar por cada gaveta, cada armário tem 7 gavetas, então serão 7 gavetas vezes 15. Que bruxaria é essa, professor? Ó, são 3 armários. Cada armário tem 7 gavetas e cada gaveta tem 15 pastas. Então, a gente faz essa conta para saber quantas pastas tem nos armários A, B, C, ok? 7 vezes 15 dá 105. Ó, 7 vezes 15 dá 105. 3 vezes 105 vai dar 315 pastas.
Muito que bem! Olha só, temos 315 pastas onde? Nos armários A, B, C. E agora, professor? Agora nós temos aqui, ó, o armário D. Vou trocar aqui de cor, tá? Nós temos o armário D. O armário D, ele tem gavetas. Ele tem as gavetas. Ele tem quantas gavetas? Ó, se tu tem... Melhor, ele tem 5 gavetas. Ó, 5 gavetas. Melhor, não, ele tem 7 gavetas. Mas a pasta que é em questão, tá? A última pasta em questão, tá na gaveta 5. Ou seja, ele tem 4 gavetas cheias, certo? Porque a gaveta 1, 2, 3 e 4 estão cheias. A que está incompleta é a gaveta 5, que tem 12 pastas. Então, olha só. Cada gaveta tem 15 pastas. Então, 4 vezes 15 vai dar 60, certo? Então, essas gavetas, essas 60 pastas são das gavetas das gavetas 1 a 4. Não é, tem letra, né? A gente não tem letra, certo? Então, essas 60 pastas aqui, ó, são das gavetas 1 a 4, porque a gaveta 1, 2, 3 e 4 estão cheias. A gaveta 5, ó. A gaveta 5, ela tem 12 pastas, ok? Então, a gaveta 1, 2, 3 e 4 tem 60. A gaveta 5 tem 12. 60 mais 12 dá 72, ou seja, o armário D tem 72 pastas. Então, o armário D tem 4 gavetas cheias. 4 vezes 15 dá 60. A quinta gaveta tem 12, 72. Então, o total de pastas, vai ser 315 mais 72. 315 mais 72 dá 387. Então, esse arquivo tem 387 pastas, letra D de Dinamarca. É uma questão que tem que puxar um pouquinho do nosso raciocínio, né? Por isso que eu enquadraria ela mais no raciocínio lógico do que na matemática propriamente dita, certo? Vamos para a próxima questão? A próxima questão, que é a questão de número 64, tá? A questão de número 64 é uma questão um pouquinho de raciocínio lógico, envolve um pouquinho de padrão também, ó. Então, aqui, ó, observe a sequência de figuras a seguir. Então, aqui temos a figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Mantendo o padrão apresentado nas figuras acima, o número de bolinhas da figura 15 é, olha só, aqui é um pouquinho de lógica, né? Mas sabe como é que é? Lógica depende muito do raciocínio de cada um. Então, eu vou mostrar para vocês o meu raciocínio aqui, ó. Eu gosto muito de tabelas, tá? Vocês não briguem comigo, mas eu gosto de uma tabela. Na primeira linha, vou colocar a figura, tá? Figura. Na segunda linha, vou colocar o número de linhas de cada figura. E na terceira, o número de colunas. Então, olha só. A figura 1, quantas linhas ela tem? Ela tem 2 linhas. Quantas colunas ela tem? Ela tem 1, 2, 3 colunas. A figura 2, vou mudar de cor. Vou mudar de cor para não dar BO. Ó, a figura 2, ó. A figura 2, ela tem 1, 2, 3 linhas. Quantas colunas ela tem? 1, 2, 3, 4 colunas. Ok? Vamos só analisar as figurinhas, tá? A figura 3, ó. Figura 3. Quantas linhas ela tem? Ela tem 1, 2, 3, 4 linhas. Quantas colunas ela tem? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Ok? Então, só analisando linhas e colunas, tá? Não se invoquem ainda, calma aí. A figura 4, ó, ela tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5.
Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas. Então, observe o seguinte, ó. Estamos analisando apenas linhas e colunas. Em todas as situações, tá? A gente sempre vai... Olha só, o que vai acontecer aqui, ó. Olha aqui, ó. Sempre tem a falta de 2 bolinhas para fechar um retângulo, tá? Então, olha, já tá vendo o que vai fazer, né? Nós sempre vamos ter que diminuir 2. Porque tá sempre sobrando faltando 2 bolinhas para fechar o retângulo. Então, observe o seguinte aqui, ó. Nós temos, olha só. Na figura 1, 2 linhas, 3 colunas. Na figura 2, 3 linhas, 4 colunas. Na figura 3, 4 linhas, 5 colunas. Na figura 4, 5 linhas, 6 colunas. Então, na figura 15, se a gente for seguir o padrão aqui, ó, o que vai acontecer? Tu vai ter, ó 4, 5, 6, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, vai ser 15, 16 e 17. Oh, sério, professor? Sério, minha gente? Sério. Se tu for fazer todos os quadradinhos, todas as figuras até a 15, vai ser assim, certo? Seguindo esse padrão aqui, né? Então, ó, a figura 15 vai ter 16 linhas e 17 colunas. Para que a gente saiba quantas bolinhas tem aqui, o que tu vai fazer? Tu vai fazer 16 vezes 17. 16 vezes 17 dá 272. Como em todas as figuras faltam 2 bolinhas, tu vai fazer menos 2. Então, a figura 15, ela tem quantas bolinhas? Ela tem 270 bolinhas. Alternativa D de Dinamarca. Vejam só, pessoal, é uma questão de observação e de lógica. Gente, tabela sempre funciona. É uma boa dica que eu dou para vocês. Tabela sempre funciona, ok? Nessas questões de padrão, uma tabelinha cai muito bem. Vamos para a próxima questão? A próxima questão, certo? A questão de número 65, se não me engano, ok? É uma questão que envolve probabilidade. Aqui a palavra probabilidade saltou. As amigas Alice e Bianca estão entre 6 pessoas classificadas em um concurso e esperam a entrevista com a banca examinadora. Os classificados receberão aleatoriamente os números de 1 a 6, que determinarão a ordem que eles serão entrevistados. A probabilidade de Alice e Bianca a probabilidade que Alice e Bianca fiquem vizinhas nessa fila é. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, certo? E a Alice e a Bianca querem ficar vizinhas, ok? Então quantas possibilidades? Então antes disso, probabilidade, ó. Probabilidade. Lembrando do conceito que o professor sempre trabalha aqui, ó. É o que eu quero sobre tudo o que pode acontecer, tá? Isso é a ideia da probabilidade. O que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Então, o que eu quero? Eu quero que a Alice e a Bianca fiquem vizinhas. Então, eu tenho uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 possibilidades, 4 possibilidades, 5 possibilidades delas ficarem vizinhas, certo? Mas elas vão combinar elas de 2 a 2. Então, quando eu estou combinando o número de possibilidades, eu tenho uma permutação. Então, olha só, são 5 possibilidades delas ficarem vizinhas, que essas 5 possibilidades vão andar para lá e para cá aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 5 fatorial. Como a gente quer que são 2 pessoas que fiquem juntas, então será 2 possibilidades. Então, 2 fatorial.
ok? Então, essa questão de probabilidade, ela envolve permutação, certo? Porque tu tem que deixar essas pessoas, essas duas amigas, uma ao lado da outra. Então, nós temos 5 possibilidades aqui. Então, são 5 fatorial possibilidades delas ficarem juntas. Só que elas querem ficar uma ao lado da outra. Então, são 2 cadeiras ocupadas, 2 fatorial. Então, aqui vai dar, ó, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 fatorial, 2 vezes 1. Isso aqui vai dar, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Vezes 2, 240. Então, vamos lá, ó, permutação, melhor, probabilidade, desculpa, tá? Probabilidade, ó. O que eu quero? Eu quero que elas fiquem uma ao lado da outra. Quantas possibilidades existe de elas ficarem uma ao lado da outra? 240. Ok? Agora, tudo que pode acontecer. Quantas posições nós temos aqui? Nós temos 6 posições. Então, permutação de 6 em 6, né? Nós podemos trocar aqui de 6 em 6. São 6 trocas. Então, vai ser 6 fatorial. Então, 6 fatorial é 240. Ó, 5 fatorial é 240. Vezes 6 vai dar 720. Então, são 240. Tudo que pode acontecer, 720. Ok? Ah, professor, como é que é a permutação? Porque o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é permutação, certo? Cancela esses 2 zeros aqui, então a probabilidade vai ficar 24 sobre 72. Simplifica 24 sobre 72 por 6. 24 dividido por 6 dá 4. 72 dividido por 6, 12. Simplifica agora por 4, nós temos 1/3. Então, a probabilidade da Alice e da Bianca ficarem vizinhas na fila é 1/3. Então, minha gente, é uma questão que envolve probabilidade e envolve permutação. Ela exigiu um pouquinho mais, ela é um pouquinho mais exigente essa questão aqui, certo? Mas não é uma questão impossível de se fazer, é uma questão não é muito tranquila, não. É uma questão bem explicada aqui, como o professor explicou, né? Tá? Elas estão uma ao lado da outra, então nós temos 5 possibilidades de elas ficarem uma ao lado da outra. Então é 5 fatorial, ok? Ficou aqui, exclui as outras 4. Ficou aqui, exclui as outras 4. E assim vai, né? As outras 3, melhor. Ocupou uma aqui, 5. 4, 3, 2, 1. Então é 5 fatorial. Ficarem lado a lado, 2 fatorial. Então, como são 2 coisas que tu quer fazer ao mesmo tempo, é E. E E é multiplicação. Ok? Vamos para a próxima questão? A próxima questão de número 66 da prova, é uma equação com soma de frações, olha só. Considere a expressão 1/2 menos 1/3 mais 1/4 menos 1/5 mais 1/6 igual a x sobre 8. O valor de x é... Então, minha gente, seguinte, ó, como é que a gente resolve essa questão? Não vai ter tocar a torta e a direita e fazer o MMC de tudo. Olha só, usa o método borboleta primeiro nas subtrações, ó. Vai multiplicar em x, ó. 1 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, 2. Então, como aqui é menos, tu faz 3 menos 2, 1 sobre. E aqui tu multiplica. Como é muito fácil, tu sorri, ó. 2 vezes 3, 6. Então, essa subtração tu resolveu assim. Dá para resolver qualquer soma e subtração de frações assim. Mas, olha aqui, ó. 1/4 menos 1/5 multiplica em x, ó. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 1, 4. Como aqui é menos, 5 menos 4, 1 sobre 5 vezes 4,
20 mais 1/6 igual a x sobre 180. E agora, professor, olha aqui, ó, 1/6 mais 1/6, 2/6. Mais 1/20 igual a x sobre 180. 2 mais 1/20. Posso multiplicar em x, professor? Pode, deve, porque é mais rápido para te resolver. Na prova tu precisa de tempo, né? Multiplica em x aqui, ó. 2 vezes 20, 40. Opa, 40, tá? 6 vezes 1, 6. Então, como tu tem um mais, 40 mais 6 dá, vamos emendar aqui, ó, 46. Sobre, ó, 2 vezes 20, 40. 6 vezes 1, 6. Como aqui tu tem um mais, 6, 40 mais 6, 46. E aqui tu dá um sorrisão, ó. 6 vezes 20, 120, igual a x sobre 180. E agora, minha gente, multiplica em x, ó. Ó. Que nem proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 120 vezes x dá 120x, igual a 46 vezes 180. 46 vezes 180. E aí, professor, vou ter que fazer um baita de um contão. Não. Ó, observa o seguinte, ó. Tu tá multiplicando 120. Então, tu divide os dois lados da igualdade por 120, ó. 120 dividido por 120, 1x. E agora, tu tem uma multiplicação aqui. E aí, primeira coisa, ó, corta os zeros. Ok? E agora tu tem 18 e 12. 18 e 12 dá para simplificar por 6, ó. 18 dividido por 6, ó, divide por 6. 18 dividido por 6 dá 3. 12 dividido por 6, tá? 12 dividido por 6 dá 2. Então, fica 3 sobre 2. Então, 46 vezes 3. Não, olha só, 46 é par, 2 é par. 46 dividido por 2 dá 23. 23 vezes 3 vai dar 69. Então, minha gente, resultado 69, letra E de Equador. Ah, mas eu não entendo muito. Isso aqui, pessoal, é uma questão de prática, que é importante que tu aprenda, tá? Essa é muito importante que tu aprenda a fazer esse tipo de simplificação, porque por quê? Tu ganha tempo na prova. Olha só, se tu fosse multiplicar 46 vezes 180 e o resultado tu dividir por 120, tá? Então é muito difícil, não é muito difícil, é muito tempo que tu vai perder numa resolução de uma prova de tribunal, em que tem 100 questões, certo? Portanto, é importante que tu aprenda a fazer esse tipo de simplificação, ok? Agora vamos para a última questão, a questão de número 67, se não me engano, da prova. A questão de número 67. Pedro afirmou: nesse mesmo dia, ano passado, a idade do meu filho era a terça parte da minha idade. E, daqui a 12 anos, terei o dobro da idade dele. No dia que Pedro fez essa afirmação, ele tinha. Então é o seguinte, olha só. Nesse mesmo dia do ano passado, a idade do meu filho era a terça parte da minha idade. Então, olha só. A idade do filho menos 1, porque é o ano passado, é igual à terça parte da idade do Pedro. Então, a idade do Pedro menos 1 sobre 3. Ok? Daqui a 12 anos. Então, daqui a 12 anos. Então, ó, a idade do Pedro mais, ó, eu terei o dobro da idade dele. Então, a idade do Pedro mais 12 será igual a 2 vezes, ó, 2 vezes a idade do filho. Quanto que o filho terá? O filho terá a idade que ele tem hoje, né?
mais 12. Ok? Então, ó, eu terei o dobro da minha idade. Ó, eu terei o dobro da minha idade. Então, o Pedro mais a idade do Pedro mais 12 será o dobro da idade do filho, certo? Ok, pessoal, ficou claro? A idade do Pedro daqui a 12 anos é igual ao dobro da idade do filho. Então, 2 vezes f mais 2. Vamos resolver isso daqui, ó. Pedro mais 12 é igual a 2f mais 24. Diminui 12 de ambos os lados. Vamos ter, cancela, Pedro igual a 2f mais 12. Então, a idade do Pedro é 2f mais 12. Vamos substituir aqui, ó, tá? Vamos substituir a idade do Pedro aqui, ok? Então, ó, o filho menos 1 é igual a 2f. Opa, vou colocar colorido. 2f mais 12 menos 1 sobre 3. Vou passar esse 3 multiplicando. 3f menos 3 igual a 2f. 12 menos 1, 11. Tem aqui 2f, então vou fazer menos 2f. E aqui, mais 3. Sem aquela história de passar para lá e passar para cá. Cancela, cancela. 3f menos 2f dá f, que é a idade do filho. 11 mais 3, 14. Então, o filho tem 14. Substitui agora aqui, ó. O Pedro igual a 2 vezes 14 mais 12. Pedro igual 2 vezes 14, 28, mais 12. 28 mais 12, 40. Então, quantos anos o Pedro tem quando ele fez essa afirmação? 40 anos. Ok? Não te esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Dá o like no vídeo. Qualquer dúvida, pergunta que a gente responde. Teria, pessoal, uma segunda alternativa para resolver, uma alternativa mais fácil. Essa alternativa mais fácil tá lá no meu canal no Telegram, certo? Professor Iago Portela, ok? Deixa eu pegar aqui o meu celular. Meu canal no Telegram. Olha só, meu canal no Telegram, Matemática com Iago Portela, tá? Tá começando, tá começando. Então ali, ó, tem a dica de um vídeo anterior. E vai ter lá no nosso canal do Telegram, Matemática com Iago Portela, uma explicação de uma resolução muito mais fácil do que essa. Que tu não precisa fazer toda essa contaiada aqui. Então, te inscreve lá no nosso canal no Telegram para te ficar sabendo qual é o jeito mais fácil de resolver essa questão. Certo, pessoal? A todos um abraço. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que o professor vai ajudar vocês. E assim, seguimos.